Todos preparados para mais uma aula de ciências? Vamos dar continuidade ao tema que nós introduzimos neste primeiro bimestre, que é o planeta Terra. Na última aula, eu falei um pouco sobre o formato da Terra. Nessa aula, nós vamos começar, tá? O capítulo 3 do livro de ciências. Então, vocês vão estar usando o livro, vão acompanhar essa aula com o livro, que se inicia na página 80. Aí vocês podem pensar assim, nossa, mas a gente começa da página 80, professora, a gente tem que começar da página 1. Mas não é assim que funciona. O livro, ele tem uma sequência didática que não é a mesma sequência didática que o governo ele avaliou que vocês devem iniciar. Então, nós iniciamos falando do planeta Terra e a pergunta inicial nessa unidade 3 é como é o planeta Terra. Então, vocês vão fazer as atividades, vocês vão responder essas 3 questões que tem na página 81, que é para início de conversa. Questão 1, 2, 3 e 4. São 4 questões, perdão, falei que era 3, mas são 4. E aí, nós na página 82, temos aqui falando sobre o planeta Terra, tá? Então, vocês vão usar o livro e eu vou usar esses slides que eu preparei que estão baseados no que está falando no livro de vocês, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que relembrar é a localização da Terra no sistema solar. Então, a Terra é o terceiro planeta em distância do Sol, tá? E, por ser o terceiro planeta em distância do Sol, ele consegue ter uma temperatura agradável. E isso faz com que ele se situe na zona habitável, tá, do sistema solar. Então, é uma região do sistema solar onde é mais provável encontrar água em estado líquido, onde é mais provável encontrar vida. Por quê? Para que haja vida, tem que ter algumas características. E o planeta Terra tem essas características. Ele tem atmosfera, ele tem água e ele tem rochas, tá? E além disso, ele tem a temperatura ideal para que haja vida. Por quê? Se fosse muito quente ou se fosse muito frio, seria impossível haver vida. Então, nosso planeta Terra, até onde nós sabemos, é o único que existe vida da forma como conhecemos. Então, ele tem todas as características, por isso ele é o único planeta que há vida, ok? Então, aqui nós temos essa imagem tão bonita, onde a gente vê ali o reflexo da luz do Sol, né? Bem radiante sobre o planeta Terra, que é belíssimo o nosso planeta. De acordo com a sua constituição, a Terra é classificada como um planeta rochoso ou telúrico, tá? É um planeta que possui, né, sua constituição é formado por rochas, tá? Claro, tem outros planetas rochosos também. Isso significa que ela possui superfície rígida formada de rocha e solo. Então, não somente a superfície, como a gente vai ver, mas a superfície da Terra é formada de rocha e solo, diferente de outros planetas, como Saturno, como Urano, que a superfície deles é gasosa, não é rochosa, como o planeta Terra, como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, tá? Além disso, o planeta Terra ele possui água, né? Que a gente vai falar também mais para frente, a gente vai falar sobre a hidrosfera, que é a esfera de água, e ele possui a esfera de ar, que a gente chama de atmosfera. Então, esse planeta maravilhoso que é a Terra, ele possui vida porque ele tem as características e condições necessárias à vida, tá? O ser vivo, ele necessita de água, ele necessita de oxigênio, tá? Ele necessita de temperatura que dê condição para ele metabolizar, né, tudo aquilo que tem no corpo dele, no organismo dele, seja uma bactéria, seja o fungo, seja uma planta, seja um animal, seja o ser humano. A Terra por dentro. A gente vai começar a falar um pouquinho sobre as camadas da Terra, tá? E aí, propriamente dita, a
Terra, a gente chama ela de litosfera. A parte da Terra composta por rochas e solo, a gente chama de litosfera. E essa litosfera, ela é importantíssima, porque é onde a gente vive, é onde a gente constrói nossa casa, onde a gente planta o nosso alimento. Então, olha só, a Terra é quente por dentro. Mesmo sendo de um azul intenso e aparentemente frio quando observado do espaço sideral. Então, aquela imagem que a gente viu lá no início, que tem no livro de vocês também, mostra grande quantidade de água na superfície, tanto que é azul. Porém, no interior da Terra não é bem assim, tá? O interior lá no profundo mesmo, ele não tem água, ele não é azul e ele não é frio. Ele é muito quente. O material que está ali está em temperatura altíssima. Então, abaixo da superfície chamada de litosfera ou crosta terrestre, que é onde nós pisamos, onde nós construímos a nossa casa, onde eu estou agora e você está aí, abaixo dessa camada, que a gente chama de crosta, ainda tem o manto e o núcleo, que são camadas internas e bastante quentes, tá? E ainda tem divisões dessas camadas, que nós vamos ver também nas próximas aulas. Então, aqui nós temos essa figura que mostra pra gente a litosfera, né, e as camadas internas da Terra. Então, a litosfera é onde a gente constrói essa casa, a crosta, tá? Propriamente dita. E aí, além disso, aqui a gente faz uma menção da atmosfera, tá? Vocês estão vendo aí, exosfera, termosfera, mesosfera, estratosfera. Isso aí a gente vai ver lá na frente quando a gente estiver falando sobre a atmosfera. Mas essas também são camadas da atmosfera, tá? Então, voltando aqui para a litosfera. Na litosfera nós temos a crosta, nós temos o manto superior, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno. Cada uma dessas camadas tem características específicas, tá? Por exemplo, o tipo de material, o estado físico desse material, né? A composição desse material, enfim. Nós vamos também ver nas próximas aulas. E aí, um pouquinho, né, para falar no geral, na página 84 do livro de vocês, traz abordando sobre essas camadas externas da Terra, porque a Terra ela não só tem a litosfera, o planeta Terra não só tem a litosfera, o planeta Terra ele é composto de outras esferas, e os cientistas costumam chamar a Terra de geosfera, tá? Geosfera. Ela é composta por camadas distintas que se complementam. As camadas da Terra são atmosfera, formada por gases que envolvem a Terra, litosfera, formada por rochas e minerais e corresponde à superfície do planeta, que é o que nós falamos nessa aula um pouquinho, né, que nós introduzimos. Na litosfera a gente encontra a crosta, o manto e o núcleo. A hidrosfera, que é a camada de água, e a biosfera, que é formada pelos seres vivos, é a camada de vida. Não é bem uma camada, porque ela é bem expandida e ela está na água, ela está no solo, né? Porque os seres vivos, você tem seres vivos que são aquáticos e seres vivos que são terrestres, tá bom? Então, assim, essa é a nossa aula de hoje, tá bom? Aqui a gente finaliza e eu desejo a vocês bons estudos. Vocês se dediquem, assistam essa aula várias vezes e qualquer dúvida entre em contato com a professora Jaqueline, tá bom? Um beijo, bons estudos para vocês e até a próxima aula.